Antes de mais nada, levante sua Bíblia bem alto, queridos. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. João, Evangelho, segundo João, capítulo 18. Nós vamos ler 2 blocos. O primeiro, versículo 15 a 18, e o segundo, no mesmo capítulo, versículo 25 a 27. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora, da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não sou." Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele negou, dizendo: "Não sou." Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: "Eu não ouvi com ele no olival?" Mas uma vez Pedro negou, e no mesmo instante um galo cantou. Vamos orar? Ó Deus, fala conosco através da Tua palavra. Fala conosco através, Senhor, da mensagem e da experiência que Pedro viveu contigo, Senhor, nesse dia. Nós te pedimos que os nossos ouvidos, os nossos corações sejam abertos para receber a Tua palavra, que ela possa trazer, Senhor, vida para os nossos dias, vida, Senhor, para as nossas famílias, vida, Senhor, para o nosso caminhar nessa sociedade, em nome de Jesus, amém. Eu procurei, assim, um vídeo que falasse de fidelidade. Eu queria passar o vídeo aqui no telão e fazer vocês chorarem, tirar lágrimas. Você ia olhar lá o fiel, sei lá, alguém. E o único vídeo que eu achei foi de um cachorro japonês. Vocês assistiram esse filme? Que ele era tão fiel ao seu dono que o seu dono morreu. Assistiu? Só achei o dele. O resto era tudo testes de infidelidade. Sério. Só o do cachorro. Interessante que quando você vai dar uma busca sobre fidelidade na internet, se você tiver curiosidade, você vai sempre achar fidelidade relacionada ao casamento, à vida conjugal. Fidelidade está relacionada à infidelidade conjugal. Ser fiel, para nós, na nossa geração, é fidelidade conjugal ou não. Agora, a questão da fidelidade é que a fidelidade toca o coração da gente. É bonito a gente ver histórias, por exemplo, de pessoas que são fiéis. Você deve se lembrar de algumas pessoas que foram fiéis ao seu relacionamento, à sua amizade, fiéis a você, tiveram coragem de enfrentar os outros e se manter uma posição, gente que você precisou e pôde contar. Talvez você tenha até um sentimento, eu particularmente tenho um sentimento de olhar para essas pessoas que são fiéis, assim, que você percebe que ela tem um caráter diferente. Agora eu falo de fidelidade como virtude e não como fidelidade como casamento, como relacionamento conjugal. São pessoas que, quando você vê que o momento da tua vida você está passando por uma grande dificuldade, ou quando todo mundo está contra você, ou quando você está passando um momento da sua vida, que as pessoas estão se levantando e você parece que está por baixo,
parece que a situação girou e você agora está embaixo. É essas pessoas que têm esse caráter de fidelidade que você pode contar. São essas pessoas que têm essa atitude de fidelidade que você pode contar. São essas pessoas que, por exemplo, eu gostaria de ter na minha equipe de trabalho. Gente fiel. Porque gente fiel é aquela pessoa que você pode depositar confiança, pode abrir o seu coração, pode estar bem ou pode estar mal, pode estar com dinheiro, pode estar sem dinheiro, pode estar passando um dia de alegria, um dia de tristeza, ela não vai deixar você na mão, ela não vai abandonar você. São essas pessoas, por exemplo, que se você tiver que promover alguém na sua empresa, você vai procurar promover aqueles que são fiéis à sua empresa. Você não vai promover uma pessoa que você sabe que vai dar recursos, vai dar condições para ela, vai dar estudo para ela, vai dar investimento nela, sabendo que ela já está com a cabeça em outro lugar, ela está com uma infidelidade no coração a respeito do que você pretende fazer com ela. A questão da fidelidade é que quando a gente fala de fidelidade, a gente não entende fidelidade como virtude, não entende fidelidade como caráter, não entende fidelidade como atitude. Pedro então recebe do Senhor uma palavra. A palavra que Pedro recebeu, a palavra que veio da parte de Deus para Pedro é que antes que o galo cantasse, ele negaria a Jesus 3 vezes. Antes que aquela noite terminasse, ele negaria a Jesus 3 vezes. E ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele esqueceu da profecia, ele esqueceu do que estava acontecendo na vida dele, ele esqueceu do que Jesus havia dito sobre crucificação, sobre morte, e veio vindo a vida, e foi entrando. Ele entra naquele lugar, naquele quintal onde está aquela mulher, e a mulher olha para ele e fala: não é você um daqueles que seguiram? Ele fala: não, sou não. Eu não sou eu. Aí ele vai no meio da fogueira, está diante dos guardas, tem um camarada que é parente daquele que ele cortou a cabeça, então reconheceu, sabia que a cabeça não, a orelha, sabia que ele tinha cortado a orelha de um parente dele, falou: não é você que cortou a orelha do meu primo? Não foi você? Ele falou: foi eu não. Eu não. Então, querido, a infidelidade é a virtude dos esquecidos, e a fidelidade é a virtude daquele que não esquece. Fiel àquele que não esquece. Fiel é aquele que não consegue apagar da sua memória as suas próprias convicções. Não consegue apagar da sua memória aquilo que realmente acredita. Fiel é aquele que olha para antes daquela situação e fala: não, Jesus havia dito que eu ia negá-lo. Eu não vou negá-lo porque eu sou fiel ao Senhor. Fiel é aquele que olha para a sua vida e diz assim: eu tenho minhas próprias convicções, eu tenho meus próprios pensamentos, eu tenho aquilo que eu acredito. Eu não posso esquecer o que Jesus fez na minha vida. Eu não posso esquecer os milagres que eu vi. Eu não posso esquecer quem Ele era. Eu não posso esquecer o quanto Ele é poderoso, por isso eu tenho fidelidade ao Senhor. Mas a infidelidade é aquela virtude dos esquecidos. Eles esquecem. Eles olham para você e dizem assim: como eu te amo, te amarei para sempre. E 5 minutos depois eles esqueceram. Eles já não amam mais. Alguma coisa aconteceu. Eles não têm a memória. A pergunta que eu me faço nesse sermão, e eu me fiz, e eu vou deixar para você pensar: o que significa a fidelidade de Deus para você? Quando a gente coloca um plástico no carro, e o plástico está escrito assim: Deus é fiel. O que realmente a gente quer dizer com isso? A gente está querendo dizer que Deus é fiel, não importa a nossa infidelidade? Podemos aprontar todas e ser infiel com Deus o tempo todo, porque Ele será fiel? Ou a gente quer dizer que Deus é fiel à palavra dEle, e aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer, porque Ele não vai voltar a sua palavra para trás? Deus é fiel a Ele mesmo, e aquilo que a Bíblia diz que Ele é, ou Ele é fiel a nós, porque a gente merece, porque a gente é digno? A questão de ser fiel é uma virtude de não se esquecer as convicções que nós temos. Pessoas que são infiéis, elas não têm claramente na sua memória as suas convicções. Deixa eu dar um exemplo bem prático para você. Você diz assim: vou começar um regime. Eu não faço regime porque eu não preciso, mas vou começar um regime. E aí você fala assim, com convicção: vou perder 10 quilos em 2 meses. Uau! Vou cortar isso. Faz uma lista. Doce nunca mais. Aí você sai um dia do seu trabalho,
passa na frente daquela doceria, com uma série de doces maravilhosos. Qual é o doce que você mais gosta? Pensou? Está lá na doceria. É terça-feira ainda. Você começou o regime na segunda. A gente só começa o regime na segunda, né? É terça. Você olha assim. Falar de regime é chato, né, gente? Mas vocês vão entender a minha ilustração. É o melhor que tem. Você olha para o doce olha para você. E você começa a racionalizar. Você começa a dizer: ontem eu me comportei tão bem. Ontem eu não comi nada, amor. A tua esposa do teu lado começa a te lembrar as convicções. Mas você falou que não ia comer. Aí você fala: não, mas é só um pedacinho. Aí ela fala: você lembra que você disse que essa semana você ia fazer o regime direitinho? Você fala: eu? Não. Aí ela diz para você, olha para ela assim, eu já fiz isso e funciona, gente, é uma beleza. Eu olho para minha esposa e falo assim: divide comigo o doce. E ela entrou no negócio, ela fala: é? É. Aí você fala: porque a gente pode começar amanhã. Aí ela diz: tá bom. Aí você fala: amém. Aí você vai lá e fala: Deus é bom. Louvado seja o Senhor que eu tenho dinheiro para comprar o doce. Podia não ter. Aí você compra o doce. Você come o doce. Você olha para ela, ela põe um docinho na boca, você põe um docinho na boca dela, coisa mais linda do mundo. Foi até um momento romântico. Quando acaba o doce, vem aquele pensamento, aquele sentimento de culpa, porque você foi infiel às suas próprias convicções. Você esqueceu do que você havia dito que não iria fazer. Esse esquecimento, essa atitude de esquecer, parece que hoje ela virou regra. Eu tenho que dizer que vou fazer, mas eu não preciso cumprir realmente o que eu disse que vou fazer. Eu olho para você e digo que vou te amar para sempre, mas se não der certo a gente separa. Eu digo que você é a mulher da minha vida, e que você vai ser a única mulher da minha vida, mas eu acho que isso não precisa ser assim tão sério. Afinal de contas, eu posso ser feliz, não posso? A fidelidade, querido, está direcionada para mim, na minha experiência com Deus, ao crescimento das bênçãos de Deus na nossa vida. Eu não acredito que você pode ser abençoado, ou vai ser grandemente abençoado, se você ficar esquecendo o tempo todo dos seus compromissos, das suas convicções. Eu não acredito, ei, você está comigo? Que Deus vai derramar uma promessa na tua vida e vai falar com você: olha, eu vou fazer de você dessa maneira, vou te abençoar desse jeito, e você vai conseguir viver essa promessa se você não tiver um caráter fiel ao Senhor. Porque quando vier as provações, quando vier as dificuldades, quando vier os ataques, quando vier os problemas da vida, é essa fidelidade, é essa convicção que você diz: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, eu não sei porque as coisas estão acontecendo desse jeito, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor é fiel à sua palavra, e eu não vou esquecer de nenhuma das suas promessas, eu não vou esquecer de nenhum dos propósitos que o Senhor estabeleceu na minha vida, eu não deixo nenhum deles para trás. E é nessa hora que eu acho que há uma batalha espiritual, onde o inimigo se levanta e faz a gente esquecer do que Deus disse que faria. Ele vai colocando situações na sua vida para você dizer: está vendo aí, ó, é só um doce. Afinal de contas, ontem você foi fiel. Ontem você tentou. Ah, não precisa ser tão convicto assim. Esquece isso, não vai dar. E aí você diz: eu não posso esquecer, porque um dia aquele que falou a minha vida é fiel e justo para cumprir o que disse que faria. Então a fidelidade, querido, está relacionada a cumprimento de promessa. Fidelidade está relacionada àquele que diz assim: olha, eu vou ficar até o final, porque eu sei que Deus vai cumprir aquilo que Ele disse que faria na minha vida. Agora o infiel não vê. O infiel antes, ele diz: realmente, eu não sei, acho que aquela profecia, aquela palavra, ela foi emocional. Alguém na emoção falou, era emoção. Mas você sabe que não era emoção, você sabe que Deus falou com você. Outra questão interessante sobre isso é que a fidelidade está relacionada com caráter. Se tem uma coisa que dificulta a gente, é você fazer uma reunião com uma pessoa, não sei se você já fez, e a pessoa fala: é isso aí, vamos lá, estamos juntos,
estou com você, eu concordo com essa ideia, ô glória. E aí você sai, você abre a porta da reunião, amém? Abre a porta da reunião, você sai, passa para fora, encontra outra pessoa. E aí, o que vocês estão decidindo aí? Ela pergunta. Aí você fala, nós decidimos que vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E o camarada que estava lá, ele começa a ficar assim. Tipo, quem decidiu foi você. Entendeu ou não? Aí aquela pessoa que está perguntando o que está acontecendo, a outra, a terceira, você diz assim, não, a gente decidiu assim. Ele fala, mas isso aí não vai dar certo. Aí já dá um passinho para o lado. Já fica do lado do outro. Vocês estão me entendendo? Não? Aí você vira para ele e fala assim, não, nós aqui, ele já está do lado de lá. A gente quer fazer assim, porque é assim que Deus tocou no nosso coração. E ele diz, eu? Eu falei para ele também que eu não achava isso legal. Mas ele estava tão empolgado que eu não queria desanimar ele. Já viu gente assim? É uma vez só, gente. Pessoal, verdade não é o que eu estou dizendo. É uma vez só. Comigo é uma vez só. Na segunda não tem, não. Na segunda eu já olho e falo, deixa comigo. Porque a Bíblia fala que às vezes a gente vai se apoiar nessa pessoa e ela é como uma vara de bambu. Por que não faz bengala de bambu? Sabe por quê? Porque ela quebra. Quando você põe o peso sobre ela, ela dobra. E ela quebra. E quando ela quebra, ela pode furar a tua própria mão. Você pode cair no chão. Gente infiel é assim. Ela esquece o que combinou, você apoia nela e ela fura a tua própria mão. Quando você menos espera, está espetado. Outra questão interessante é o amor infiel. O amor infiel é o amor esquecidiço. Ele esqueceu. É tão contraditório você dizer que ama e é infiel, que eu acho isso uma questão para a gente pensar com calma. Como eu posso dizer que eu amo e eu esqueço? Como eu posso de noite olhar para uma pessoa e falar assim, você é a pessoa que eu quero viver para sempre, e no dia seguinte encontrar alguém na rua, ou sei lá, na internet, ou no Facebook, e falar, eu esqueci o que eu tinha combinado com você. Esse amor esquecidiço, ele é amor que não tem estrutura para continuar crescendo. Tem uma teoria aí, que eu já ouvi, que algumas pessoas estão defendendo isso, que o ser humano ele é mais parecido com um cachorro do que com as araras. Já ouviram essa história ou não? É o seguinte, os cachorros são infiéis, dizem, né? Não tem fidelidade conjugal. Eles não têm aliança, não têm memória para isso. Mas as araras, elas se apaixonam e vivem com o mesmo parceiro para o resto da vida. Então, alguns dizem assim, o ser humano ele não é uma arara que se apaixona e vive para o resto da vida. O ser humano é como bom, eles, né? Tem até uma música, né? Só as cachorras, tudo, né? Então. O que você acha? Você acha que Deus pode derramar sobre sua vida uma graça, uma unção poderosa de fidelidade à sua vida? Você acha que Deus pode colocar no seu coração um caráter de você dizer, eu cumpri, eu prometi, eu vou cumprir, eu disse que faria, eu vou fazer? Deus pode mudar essa dimensão? Deus pode fazer na nossa vida como fez com Pedro, que agora ele nega a Cristo e ele diz, não conheço, mas depois, escute, depois, ele se torna um grande pregador, alguém que não tem mais medo de morrer, recebe uma palavra que vai morrer de um jeito extraordinário. Diz a história que ele morre crucificado de cabeça para baixo. Queria ser amarrado, levado. Jesus profetizou isso sobre Pedro e ele aceitou, porque ele mudou o caráter. E quando foi quando foi preso, ele não negou, porque ele mudou. Você crê, querido irmão, que Deus pode derramar uma unção sobre sua vida, de você não esquecer tudo que Deus já operou na sua vida, e dizer, Deus, eu tenho uma aliança contigo poderosa. Ou a gente é aquele povo que fica o tempo todo dizendo assim, Deus, faz mais um milagre, porque eu não tenho certeza que o outro foi o Senhor que fez, faz mais um, prova que está comigo. Por quê? Porque a gente tem essa falta de memória das coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Quero dizer para você, querido, quando a gente começa
a buscar essa fidelidade diante da presença de Deus, a gente começa a entender que o fruto do Espírito é provocado em nós e gera fidelidade. Como eu posso negar o batismo do Espírito Santo? Como eu posso negar o poder de Deus? Como eu posso negar os milagres que eu já vivi? Como eu posso negar a presença de Deus na minha família? Como eu posso esquecer o bem que Deus já fez em mim? E aí a gente esquece, tem gente que esquece. Uma hora está firme, outra hora não está, uma hora está convicto, uma hora não é convicto. Ser fiel a você mesmo é isso. É você estabelecer as suas convicções e ser fiel a elas. Independente dos riscos, independente das dificuldades, independente dos perigos que você corra. É você olhar para a tua vida e falar assim, eu tenho uma convicção que é maior do que você imagina. E eu não vou quebrar ela. Eu não sou cachorro, eu não mudo de opinião, eu não sou volúvel, eu tenho consciência dos meus atos e sei aquilo que é importante para a minha vida. Há uma história na história cristã que sempre me chamou muita atenção. Policarpo de Esmirna, a gente vê essa profecia em Apocalipse na igreja de Esmirna, mas o Policarpo de Esmirna era um pastor da igreja de Esmirna, um bispo, e ele foi levado a um teatro romano, um coliseu, e lá foi colocado aos 88 anos de idade, ele foi colocado diante de uma multidão. Então o imperador disse para ele assim, o governador disse, nega Cristo. E aí ele disse, eu não posso negar Cristo. E ele tomou uma pancada na coxa, então, e quebraram o fêmur dele. Ele se levantou. E ele ficou de pé. E eles disseram, nega Cristo. Ele disse, eu não posso negar Cristo. Eu não posso negar aquele que em 88 anos eu tenho de vida e ele só me fez bem. Convicções, fidelidade. Momento de aperto. Então disse a história que pegaram um caldeirão de piche fervendo e disseram, nega Cristo. Ele disse, não, Jesus só me fez bem. E jogaram sobre ele e o queimaram. Diz a história que quando o Policarpo estava sendo queimado, as testemunhas que estavam ao redor começaram a sentir um cheiro de perfume sendo exalado naquele lugar. A glória de Deus ali se manifestando. A questão da fidelidade com Deus está relacionado não só a negar a Cristo quando alguém coloca um revólver na minha cabeça, ou morasse num país que não aceita o cristianismo e diz, se você não negar a Cristo, você morre. Nós todos os dias somos provados e testados se vamos negar a Cristo ou não. Negar a Cristo na nossa conduta, negar a Cristo nas nossas escolhas. Foi essa parte que o pessoal não quis me abraçar de manhã. Negar a Cristo, por exemplo, quando Deus manda você fazer algo e você diz que não quer fazer. Ele manda ir, você não vai. Ele manda ficar, você não quer ficar. Negar a Cristo quando você esquece tudo o que Ele fez na cruz do Calvário por você e se preocupa só com você mesmo. Coloca a tua vida no centro. Todos os dias, querido, a nossa fidelidade ao Senhor é provada. É provada às vezes num negócio gigantesco que você podia fechar, mas que não é legal. É provada, por exemplo, na maneira como você cuida da sua família. É provada, por exemplo, quando você tem que tomar uma decisão, e essa decisão você sabe que não expressa o Senhor da tua vida. E nessa hora, querido, independente se Deus vai te dar um outro negócio melhor ou não, se você vai ter uma outra oportunidade melhor ou não, é a fidelidade de fazer aquilo que você sabe que Deus espera que você faça. É a fidelidade de você dizer, Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é fiel e eu quero ser fiel ao Senhor. Eu sei que o Senhor não nega a sua palavra e aquilo que o Senhor disse na sua palavra vai se cumprir na minha vida. Eu amo o Senhor e sei que o Senhor fez só bem a minha vida.
Muitas pessoas, quando estão para receber a bênção, escute, meu irmão, pense se você concorda comigo, estão para receber as promessas de Deus, são provadas na fidelidade e acabam perdendo a promessa, porque não conseguem ser fiel. Eu creio que o Espírito Santo promove em nós um caráter de fidelidade. Gente fiel é gente para você levar para o resto da sua vida com você. Cristão fiel, querido, ele sofre, tem luta, tem acusação, perseguição, tem bullying. Mas ele sabe que ele é fiel a Deus que só fez bem na vida dele. Eu preciso provocar essa atitude na minha vida. Pensar bem antes de dizer que vou fazer e não vou fazer. Pensar bem antes de dizer que eu escolho essa decisão e depois desisto dela. Diante de um mundo de infidelidades e de pessoas dizendo, esquece as suas convicções, esquece os seus pensamentos, esquece as suas juras, esquece os seus sonhos, lembrar, querido, que lá dentro do seu coração, e essa é uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, lá dentro do seu coração, o Espírito Santo diz para você o que você realmente quer. Quando você está na frente da doceira, sabe? Lembra do exemplo do doce? Se você parar ali naquela hora, o doce que você mais gosta, qual que é? Você sabe? E aí você começa a racionalizar e quebrar as convicções, você vai comer o doce, certo ou não? Mas se na hora, é difícil, mas funciona. Você parar e falar assim, para um pouquinho, por que eu não quero comer esse doce? Porque eu estou com colesterol alto, eu vou morrer, meus filhos vão ter que cuidar de mim, sei lá, estou inventando. Eu sou trágico, né? Você começar a lembrar as suas convicções. Por que eu não vou responder esse e-mail? Porque eu quero uma família bendita no nome do Senhor. Porque eu quero ver o crescimento dos meus filhos. Eu quero estar dentro da casa. Eu quero que o meu lar seja um lugar de paz. Por que eu não vou dar a resposta que essa pessoa me deu na cantada? Porque um dia, no meu coração, o que eu desejo, eu escolhi desejar intimidade com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? É na hora que você recobra a tua convicção, é na hora que você recobra os seus pontos mesmo de decisão da tua vida, é na hora que você fala o que realmente eu quero. Você quer pecar? E você olha para dentro de você e fala, não quero pecar, eu quero Deus. Porque o Espírito Santo de Deus promove esse desejo dentro da sua vida. Mas gente que não tem convicções altas, ela racionaliza, quebra as suas convicções e faz escolhas que depois se arrepende. É quando você está na frente dessas decisões, dessas provações, nega ou não nega, aceita, assume ou não assume, fala que é ou não é, você é discípulo. Nessa hora que você tem que pensar, o que realmente você quer na sua vida, querido? Por exemplo, eu sou muito feliz, eu nasci numa família de pais separados, eu sei que muitos aqui, irmãos, são separados, é muito difícil, conjugalmente, tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas eu fico feliz de ser feliz com a Luciana. Você entende o que eu quis dizer? Eu estou dizendo assim, não é que é fácil, não, é difícil. A Luciana sofre muito. Mas, irmão, o que a gente realmente quer? Por exemplo, quantos aqui desejam a presença do Senhor na sua vida? Levante sua mão e diga assim, eu desejo a presença do Senhor na minha vida. Realmente você deseja? Pessoal, vem comigo aqui, ó. Dentro do seu coração, você tem aquele desejo de presença de Deus? Quem tem aqui, levante sua mão. É na hora que vier a negar a Cristo que você tem que falar, pessoal, lembra que você desejava a presença de Deus na sua vida? Eu acho o exemplo de José fantástico. José está sendo tentado pela mulher de Potifar, né? E a mulher fala assim, você é um garotão lindo, bonitão. E José para e ele fala assim, deixa eu dizer uma coisa, por que eu vou trair aquele que me fez o bem, que foi o seu marido e me deu lugar? Primeira resposta que ele dá. Depois ele fala assim, por que eu vou trair a Deus que está cuidando da minha vida? Sabe o que José fez para ser fiel naquela hora? Recobrou a consciência das suas convicções. Por que eu vou entrar nesse enrosco e vou quebrar a aliança que eu tenho com Deus? Você pode dizer amém? Por que eu vou entrar nessa confusão e eu vou perder tudo o que eu estou construindo na minha vida
desnecessariamente. Por que eu vou criar isso na minha vida? É quando você recobra as suas convicções, realmente o que você crê, que você tem força para ser fiel. Olha, muitas vezes, na beira de negar a Cristo, na beira de falhar com Deus, eu peguei as minhas convicções, olhei e falei assim, o que realmente eu quero na minha vida? E foram elas que fizeram eu falar, para, Cláudio, não é isso que você quer. Não é isso que você quer. Porque o diabo às vezes apresenta essa doceria para você e você acha que você só vai ser feliz se comer o doce. Que a sua vida vai ser maravilhosa depois do doce. Que você vai ter toda a felicidade do mundo com o doce. Que o doce é o doce. E lá no fundo do seu coração você tem tantas outras sonhos, ambições, desejos. É claro que o doce é uma metáfora, né? Tem criança na sala, pessoal. É nessa hora que você fala assim, Deus, eu tenho outras ambições da minha vida. O Senhor foi fiel comigo. Eu quero ser fiel com o Senhor. Aí eu acredito que a Bíblia diz que a gente vai viver de glória em... Diga comigo, de glória em... Glória em glória. Aí eu acredito que a Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre muito, te colocarei. Você provou a tua fidelidade ao Senhor. Agora, não pense que isso é uma atitude num mundo onde está todo mundo dizendo assim, tudo muda, tudo deve mudar, todo o tempo muda, então você tem que mudar suas convicções também, que você vai facilmente provocar essa fidelidade na tua vida. Eu acredito que nós temos que orar por isso. Eu acredito que nós temos que colocar diante de Deus, porque todos os dias, em determinadas áreas da sua vida, das mais diferentes, a gente vai ter esse momento de ser provado na fidelidade, no caráter, de não cumprir o que disse, de não cumprir o que falou, de abandonar. Às vezes as pessoas recebem milagres, bênçãos do Senhor, milagres poderosos, irmãos, vocês já viram isso? Vá, diga comigo, não viu? E depois, um dia depois, já esqueceu do milagre. Perderam as suas convicções. Ser fiel ao Senhor. Tome uma decisão de ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus não é só dízimo, não. Ser fiel ao Senhor. É também. Não vai querer fugir da sua responsabilidade, não, porque é também. Mas ser fiel ao Senhor é algo que pode mudar e transformar a sua história. Em nome de Jesus. Eu não quero ser uma pessoa que Deus olhe para mim. Aliás, eu disse que comecei falando que eu admiro, né, aquelas pessoas fiéis. Por quê? Porque quando aquela pessoa age com fidelidade, no meio da prova, no meio da luta, você olha para aquele irmão, você sabe que você o tem para o resto da sua vida com você. É muito fácil eu ter 50 amigos quando eu estou bem. Mas são os fiéis que a gente leva para dentro do coração. Você concorda com isso? Você pode ter no seu Facebook lá 5.000 amigos, mas eu tenho certeza que você conta nos seus dedos os 5.000 quantos são fiéis. Quantos vão estar com você na prova. Mas aí a gente se exclui, a gente diz assim, o mundo é infiel. Então, esquece o mundo, faz uma pergunta para você. Você acha importante o cristão ser fiel? Aí você faz uma segunda pergunta para você. Você é fiel? E aí é a hora que vocês não me dão tchau, não vai não dar paz ao Senhor, fica bravo. Mas eu falei que eu não ia pregar do mesmo jeito, né? Então receba aí. Por quê? Porque a gente quer a fidelidade dos outros, mas não quer ser fiel aos outros. A gente quer, querido, que a pessoa que a gente vive dentro de casa seja muito fiel a gente, mas esquece de ser fiel à pessoa. E eu estou trazendo a fidelidade ao nível de caráter, ao nível de virtude, e não ao nível só de traição. A gente quer que aquela pessoa nos respeite, nos ame, mas às vezes a gente não toma a decisão de respeitá-la e amá-la. Esquece de todas as nossas promessas e juras. A gente quer que as pessoas nos abençoem, mas a gente não quer abençoá-las com a fidelidade. Então uma questão que Deus falou no meu coração esses dias. Klaus, seja fiel à visão que eu te dei. Seja fiel a você mesmo e às suas convicções. Não fique mudando para lá e para cá. No começo da Quírios, terminando. No começo da Quírios, eu me lembro que alguns irmãos chegavam aqui
e eles vinham de determinada igreja, e se tinha um uso e costume, então eles chegavam e colocavam o uso e costume na Quírios. E eu, infiel às minhas convicções, ia lá e começava a fazer igual. Aí passava um tempo, eles iam embora, ou se alguma coisa, vinham outros irmãos que eram de outro jeito e começavam a colocar os costumes dela. E eu, infiel às minhas convicções, deixava me levar. Um dia, graças a Deus, logo no começo, no segundo ano de igreja, terceiro no máximo, eu tomei uma decisão na minha vida: ser fiel às convicções que o Senhor me deu. Você acha que eu tinha que pregar de gravata? Perdoa, irmão, eu não vou pregar de gravata. Me aceita. Dá glória a Deus que eu não vim de calça jeans hoje, porque durante a semana eu estou sempre de calça jeans. Dá glória a Deus. Tenho as minhas convicções. Porque quando a gente não é fiel às nossas convicções, a gente fica que nem uma barata tonta. Um fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala uma coisa, muda isso, e você não sai do lugar, porque você não tem convicção nenhuma. É infiel a você mesmo. Você diz: o que eu mais quero é Deus. Já ouviu? Quero Deus! Sai daqui. Não passou pela porta ainda. Enquanto o irmão que pisa no teu pé, você esqueceu, você esquece disso. É desmaiolado, desmemorizado. Não existe essa palavra. É alguém que perde a memória rápido. E já está pegando o pescoço do irmão assim. Seja fiel às suas convicções. Você recebe a palavra hoje em nome de